E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Estamos juntos mais uma vez nesse projeto extraordinário que é estudar a Bíblia, compreender a vontade de Deus através desse instrumento que é a lição da Escola Sabatina. Nós terminamos o trimestre passado e agora entramos no novo, uma nova temática. Eu garanto para você que vai ser uma grande viagem, uma grande aventura estudar diariamente esse tema. O tema da nossa lição desse trimestre você já sabe, preparação para o tempo do fim. E a primeira lição, o título é O Conflito Cósmico. Mas antes aquele recadinho básico, não se esqueça, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso ajuda a fortalecer esse canal e ajuda também a divulgar ainda mais o estudo diário da lição da Escola Sabatina, que é algo extremamente importante para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja. Vamos juntos nessa jornada. E fica atento aí ao nosso primeiro tema, cujo título é A Queda de um Ser Perfeito. A lição de hoje traz uma palavrinha-chave para a nossa compreensão, cosmovisão. Você sabe o que significa, não é? Cosmovisão, se pegar ao pé da letra, significa visão de mundo, mas é muito mais que isso. É um conjunto de crenças e opiniões fundamentais que determinam a nossa visão a respeito de tudo que acontece. Por exemplo, para você ter uma cosmovisão correta, você precisa não somente assistir a peça, mas também ver o que acontece nos bastidores da peça. A cosmovisão cristã leva em consideração não somente o que acontece no mundo em que nós vivemos, mas quais são as razões que levaram aos atos que acontecem nesse planeta. Você já se perguntou como tudo começou? Por exemplo, por que as coisas são como são? Se nós acreditamos basicamente que Deus é um Deus de amor, por que existe o mal? Por que as pessoas sofrem? Por que há tanta injustiça? E por que há a morte? Você crê como eu creio? Deus é amor. Se existe mal, se existe pecado nesse mundo, se existe um conflito por detrás de todas as coisas, é porque, de fato, ele aconteceu a parte da criação de Deus. Deus não criou o mal, Deus não criou o pecado, nem esse conflito. Nós precisamos entender por que ele existe. Você sabe, Deus criou seres perfeitos e seres livres. E a liberdade denota a escolha entre duas opções, pelo menos duas opções. Deus criou todos os anjos perfeitos e todos os anjos livres, em especial um anjo chamado Lúcifer. Deus colocou nele o sinete da perfeição. Porém, esse anjo, em especial, resolveu escolher um caminho diferente daquele que Deus havia traçado para ele. Escute as palavras de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, que diz: Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você percebe por esse texto, e também pelo texto de Isaías, que está aqui na lição da Escola Sabatina, que Lúcifer não tinha razão alguma para se rebelar contra Deus. Isso é chamado na Bíblia de o mistério da iniquidade. Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses. Não há razão nenhuma para que ele pudesse tomar a decisão que tomou. Ele era perfeito até o dia que foi achado iniquidade nele. Então olha aqui, meu amigo, minha amiga, você precisa entender, também eu preciso entender, que se há maldade no mundo, se há pecado no mundo, Deus não foi o responsável por ele. Quando Deus dá liberdade para você, quando Deus dá liberdade para mim, nós usando essa liberdade, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Quando você escolhe fazer o mal, essa responsabilidade não é de Deus, essa responsabilidade é sua, porque você usou esse livre-arbítrio justamente para escolher as opções que estavam na sua frente.
Assim aconteceu com Lúcifer. Escute as palavras de Ellen White, escritora norte-americana, sobre esse assunto, e você vai ver a profundidade do seu pensamento. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão da sua existência. O pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar causa para sua existência, deixaria de ser pecado. Essas palavras de Ellen White são muito claras para que ela pudesse ser entendida de outra maneira. Não dá para ter um entendimento dúbio dessas palavras. O pecado é inexplicável em sua natureza. Ele surgiu num ambiente perfeito, no céu. Surgiu no coração de um ser perfeito, Lúcifer. Então, a pergunta, quem é responsável pelo mal? A resposta é muito simples. O mal surgiu no coração de Lúcifer e ele, rebelando-se contra Deus, se tornou o que nós conhecemos como diabo e Satanás. Nós somos livres para escolher entre dois caminhos. Ou o caminho de Deus, o caminho da santidade, ou o caminho do pecado. Quando nós escolhemos o caminho do pecado, nós não podemos responsabilizar Deus pelos atos e pelas tragédias que acontecem em nossa vida. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Há uma notícia boa em toda essa história. O nosso Deus, o Deus de amor, convida você a conhecê-lo mais. E ao conhecer Deus mais, você poderá também conhecer o pano de fundo que envolve tudo o que acontece nesse planeta. O grande conflito cósmico, onde eu e você estamos envolvidos. Aí entenderemos muitas coisas das quais o mundo não entende e não compreende. Meu amigo, escolha o caminho da vida para que viva você e os seus familiares. Que Deus te abençoe nesse dia e que a graça do Senhor Jesus lhe proteja e abençoe.